Você já sentiu que sua vida íntima mudou com o tempo, mas não soube bem como lidar com isso? Já passou pela sensação de que algo está diferente no seu corpo, no seu desejo, e ficou se perguntando se isso é normal ou se está acontecendo só com você? Pois eu já adianto, você não está sozinho, e muito menos sozinha. Depois dos 60, é natural que a sexualidade passe por transformações. O corpo muda, a mente muda, e a forma como sentimos prazer também muda. O problema é que quase ninguém fala sobre isso, e quando o assunto vira tabu, a gente começa a achar que essas dificuldades são sinal de falha, quando na verdade são apenas parte do caminho. É importante começar dizendo o óbvio que quase nunca é dito. Sim, é absolutamente natural que, com o envelhecimento, o desejo oscile, o tempo de resposta sexual aumente, que certas sensações sejam diferentes. E isso não quer dizer que a vida sexual acabou. Muito pelo contrário. Quer dizer que ela precisa ser vivida de outro jeito, com mais presença, mais escuta e muito menos pressão. Mas será que você já se permitiu olhar para sua intimidade com esse olhar mais gentil? Ou tem se cobrado por não ser mais como era antes? Talvez você tenha notado que a ereção demora mais a acontecer, que o desejo surge em momentos diferentes, ou que a lubrificação não vem com tanta facilidade. Talvez você tenha sentido que o toque perdeu um pouco da força, ou que a rotina deixou o prazer em segundo plano. Isso é muito mais comum do que você imagina, e não tem nada de errado com você. O problema não é o seu corpo, o seu ritmo ou a sua idade. O problema é que a gente cresceu acreditando que o sexo precisa ser igual para todo mundo, em qualquer fase da vida, e isso simplesmente não é verdade. Cada fase pede uma nova forma de viver o prazer. E depois dos 60, essa forma pode ser ainda mais rica, mais conectada, mais verdadeira. O corpo precisa de mais tempo? Sim. A mente talvez precise de mais estímulo emocional? Também. Mas nada disso tira o valor da experiência. Muito pelo contrário. Você já parou para pensar que, com menos pressa e mais presença, o prazer pode ser até mais profundo? Mas claro, para isso acontecer é preciso falar. É preciso nomear o que está sendo sentido. Porque a maioria das pessoas sente essas mudanças, mas guarda para si. Não fala com o parceiro. Não fala com o médico. Não fala nem com os amigos. E o que era só uma fase natural vira um peso enorme, cheio de culpa, frustração e solidão. E aqui vai uma pergunta direta. Você tem alguém com quem conversar abertamente sobre essas questões? Ou tem guardado tudo para si, com medo de parecer fraco, desinteressante ou velho demais para falar de prazer? E é aí que mora um dos maiores bloqueios da vida sexual depois dos 60. O silêncio. Ele se instala devagar, entre um constrangimento e outro, entre uma tentativa frustrada e uma expectativa não correspondida. O casal vai se afastando, os corpos se tocam menos e o medo de tentar e não dar certo vai crescendo. Quando vê, a intimidade virou um assunto proibido dentro de casa. E ninguém merece viver assim, porque o prazer é uma parte essencial da vida. Ele não é futilidade, não é exagero, e muito menos luxo. Ele é saúde, ele é conexão, ele é humanidade. Então eu te pergunto, você sente falta de conversar sobre isso com alguém? Sente que ainda existe vontade, mas não sabe como começar de novo? Ou sente que está tudo adormecido e precisa de um empurrãozinho para reacender? Seja qual for a sua resposta, ela é válida. Porque não existe certo ou errado nesse caminho. Existe apenas a sua história. E ela merece ser respeitada, valorizada, acolhida. E antes da gente continuar, já aproveita para verificar se você está inscrito no canal. Se ainda não está, clica aí agora e ativa o sininho, porque aqui a gente vai falar sobre tudo o que quase ninguém tem coragem de dizer. De forma clara, sem tabu, com respeito e acolhimento. E pode ter certeza, essa conversa só está começando. Então fica aqui com a gente, porque nos próximos minutos você vai descobrir que as dificuldades que você pode estar enfrentando são mais comuns do que parecem e que sim, existem formas simples, naturais e profundas de lidar com tudo isso, sem vergonha e sem culpa. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Talvez um amigo,
talvez uma amiga, talvez até seu parceiro ou parceira, porque quando a gente começa a falar, começa também a se curar. Vamos juntos nessa caminhada, com calma, com verdade e com o compromisso de viver com mais leveza aquilo que por muito tempo foi tratado com peso. Desejo não tem idade, e conexão também não. Uma das dificuldades mais comuns que aparece com o tempo é o aumento no tempo de resposta do corpo. O que antes acontecia quase automaticamente, agora demora mais. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. A ereção não vem com a mesma facilidade. A lubrificação aparece mais devagar. A excitação precisa de mais estímulo, mais tempo, mais presença. Mas isso é falha? Claro que não. Isso é o corpo dizendo que ele precisa de outro ritmo. Só que se a gente insiste em viver a intimidade do mesmo jeito que era aos 30, a frustração vira rotina. Você já se pegou tentando fazer tudo igual fazia anos atrás, mas sentiu que seu corpo não acompanha mais? E como você reagiu a isso? Se culpou, se escondeu, ou se permitiu descobrir um novo caminho? Porque esse é o ponto. Não se trata de forçar o antigo, mas de abraçar o novo. E o novo pode ser ainda melhor se você tiver paciência para explorar. Outra dificuldade muito comum é a interferência dos medicamentos e das doenças crônicas, pressão alta, diabetes, uso de antidepressivos. Tudo isso pode afetar o desempenho sexual, o desejo, a resposta física. Mas a maioria das pessoas simplesmente acha que isso é o fim da linha. E não é. Na maioria dos casos, dá para adaptar, ajustar doses, conversar com o médico, buscar alternativas naturais. Mas para isso, precisa falar. E muita gente nem toca no assunto na consulta por vergonha ou medo de ser julgado. Já aconteceu com você? Já teve vontade de perguntar algo para o seu médico, mas engoliu a pergunta? E tem também a questão emocional. O cansaço da rotina, o estresse, a ansiedade, tudo isso pesa. Muitas vezes a cabeça não para, o corpo está ali, mas a mente está distante. E a sexualidade não acontece só no físico. Ela começa no pensamento, no sentir, no imaginar. Já percebeu como em dias mais tranquilos tudo flui melhor? E como nos dias de tensão parece que o corpo desliga? Isso não é frescura. É o corpo respondendo ao que a mente carrega. E é por isso que o prazer precisa ser cultivado no dia a dia, nas pequenas pausas, nos momentos de autocuidado, na leveza das relações. Para os homens, uma das queixas mais frequentes é a dificuldade de manter a ereção. Às vezes ela vem, mas não se mantém. Às vezes nem aparece. E aí entra o medo de falhar, a vergonha, a insegurança. Muitos homens se fecham, se afastam da parceira, começam a evitar a intimidade para não se sentirem envergonhados. Mas isso só aumenta a distância. O corpo precisa de tempo, de estímulo, de carinho, de toque sem obrigação. E quando há conversa, tudo fica mais fácil. A parceira entende, apoia, participa, mas se ninguém fala, vira um muro entre os dois. Você já passou por isso? Já fingiu estar cansado ou desconectado só para não ter que lidar com essa situação? E para as mulheres, uma queixa muito comum é a diminuição da lubrificação natural. O que antes acontecia com facilidade, agora exige mais tempo, mais toque, mais relaxamento. E quando isso não é respeitado, a relação pode causar dor, desconforto e até trauma emocional. Mas é possível resolver isso com soluções simples como lubrificantes, exercícios íntimos e, principalmente, paciência e diálogo. O prazer precisa ser construído em conjunto, com escuta, com cuidado. Você já sentiu essa diferença? No seu corpo. Já conversou sobre isso com quem está ao seu lado? Outro ponto delicado é o medo de parecer ridículo ou inadequado. Muitos homens e mulheres começam a achar que não tem mais o corpo ideal para viver o prazer. Que já não tem mais o charme, o desempenho, a beleza. E isso vai apagando a vontade de se tocar, de se expor, de se entregar. Mas o desejo não depende de um corpo jovem. Ele depende de um corpo presente, vivido, disposto a sentir. O corpo maduro carrega história, carrega verdade. E quando existe afeto, existe beleza. E quando existe conexão, existe prazer.
Você já se olhou no espelho e sentiu que perdeu algo? Já comparou seu corpo de hoje com o de antes e se sentiu menos? Eu te convido a olhar de novo, com olhos mais gentis, com mais respeito pelo que você já viveu. Porque o prazer começa na forma como você se trata, como você se acolhe, como você permite que alguém se aproxime. E por falar em se permitir, muitas pessoas esquecem que sexo não é só penetração. Na maturidade, a sexualidade pode se expandir. Pode ser um toque lento, uma massagem íntima, um beijo demorado, uma conversa que provoca desejo. Pode ser um banho junto, um abraço que demora. O prazer pode estar nas entrelinhas. Mas a gente foi ensinado a ver tudo como uma sequência obrigatória. E não precisa ser assim. Você já experimentou uma forma diferente de viver a intimidade? Já pensou em redescobrir o prazer sem seguir roteiro? E por fim, uma das maiores dificuldades é acreditar que não tem mais jeito, que não vale mais a pena tentar, que essa parte da vida acabou. Mas isso é só uma ideia, não uma verdade. A intimidade pode renascer, o desejo pode ser reativado, a conexão pode ser reconstruída. E tudo começa com uma decisão, a de não desistir de si mesmo, de si mesma e da pessoa que está ao seu lado. Se esse vídeo te tocou, te fez pensar, te ajudou a entender melhor o que está acontecendo com você ou com seu relacionamento, já deixa seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal e mostra que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. E compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, uma amiga, um casal querido. Porque quando a gente entende que não está sozinho, tudo muda. E se ainda não está inscrito aqui, aproveita agora. Ativa o sininho e fica com a gente, porque nos próximos vídeos vamos seguir aprofundando essa conversa. A gente ainda está só começando. Tem muito mais pela frente. Vamos juntos!